Olá, meninas! Seja bem-vinda a mais uma aula, nosso bate-papo, que tem o objetivo de ajudar as mulheres maravilhosas do século XXI. Nosso papo hoje vai ser sobre uma coisa que você até sabe algumas coisas, mas muitas de nós não estamos cuidando disso na nossa vida. Não estamos conscientes disso. Eu quero falar a respeito da sua saúde. E eu não vou falar só de saúde física, não. Nós vamos abordar 3 tipos de saúde, a qual as mulheres têm que estar conscientes e atentas para terem uma qualidade de vida melhor, uma vida melhor e influenciar as pessoas ao redor delas. Nós vamos falar da saúde física, da saúde emocional e da sua saúde financeira. Vamos falar primeiro da saúde física. A saúde física, talvez eu vá, como dizia minha mãe, chover no molhado, mas eu tenho que abordar esses assuntos aqui de novo para alertar aquelas que não estão pensando a respeito disso. O interessante sobre a saúde física é que ela muda muito, né? A opinião médica, a ciência, as pesquisas. Por exemplo, quando eu era jovem, o ovo era um vilão. Ai, por causa de colesterol, etc e tal. Atualmente o ovo é considerado um dos melhores alimentos do mundo. Existe muita informação e as redes sociais elas estão forradas de profissionais da saúde, diversas áreas da saúde, com diferentes opiniões. Aí você pode falar assim, isso me confunde, Vânia. Me confundia também, até eu aprender a fazer uma coisa que me ajudou a me conscientizar da minha saúde física. Por isso nós estamos falando disso nessa aula. Você sabia, presta bem atenção, que o seu corpo fala com você? Ele te dá todos os sinais. Vou te dar exemplos, tá? Para pensar comigo. Você já parou para pensar em alguns momentos da sua vida em que você sente uma vontade extrema de comer determinada coisa? Já, né? Todas nós temos isso. Por exemplo, eu não menstruo já há 6, 7 anos, mas quando eu menstruava, eu observava que durante esse período meu corpo falava comigo, ele dizia para mim, eu tinha uma vontade extrema de comer mais feijão, mais carne. E aí eu vinha a descobrir, estudando a respeito disso, de que a perda de sangue influencia o fato de você poder ter anemia. E o feijão, a carne, são coisas que ajudam você com as proteínas, ferro, tudo aquilo que você precisa. O seu corpo te avisa. Tem também aqueles momentos em que você, antes de menstruar, fica louca, não é? Querendo comer um chocolate, um doce, aquelas coisas loucas de guloseimas. É o seu corpo falando para você. Olha, nós estamos com pouca produção de estrógeno, de hormônio feminino. A gente precisa de alguma coisa, porque o cérebro não está querendo produzir mais a serotonina, a dopamina, aquela coisa que faz a gente se sentir bem. Por isso que quando você está de TPM, você quer matar um. Gente, isso é física. É o seu corpo falando assim que um chocolatinho, um doce, vai aumentar a sua produção de serotonina, vai ajudar você a se sentir melhor e não tão irritada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? O corpo fala com você. Nós precisamos aprender a conhecer os sinais que o nosso corpo dá para nós. Entendeu até aqui? Outro alerta que eu quero dar a respeito de saúde física, para que você possa ter consciência da sua saúde física. Não da saúde física da Vânia, da sua amiga, da sua mãe, da sua irmã, da sua tia. O que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Nossos corpos são diferentes, a gente tem tipos sanguíneos diferentes, a gente tem criação, o jeito que você foi alimentada no seu início da sua vida te influencia muito se você foi amamentada ou não. Tudo isso influencia em você fisiologicamente. Então, o que pode dar certo para você pode não dar certo para mim. O que dá certo para sua mãe pode não dar certo para você. Por exemplo, eu tive amiga que ficou anos e anos e anos sendo vegetariana. Elas me inspiraram. Nossa, se elas conseguem, eu também consigo. O que a Vânia fez? Ficou 11 meses sem comer carne. Só que, sem muito conhecimento, eu acabei tendo uma terrível e forte falta de ferro no meu sangue, a tal da anemia, porque eu não substituí da maneira certa. E aí eu percebi que o que dava certo para minha amiga não estava dando certo para mim.
Talvez ela fosse mais sábia na maneira de se alimentar e substituir o que precisava. Outro fator que eu descobri nessa época é que o meu sangue, tipo O, ele é muito voltado para carnes e proteínas. E a minha amiga que estava fazendo dieta vegetariana há 20 anos já, ela era tipo A. Você sabia que o tipo A, estudando-se, né, a ciência confirma que o tipo A ele é perfeito para se alimentar de frutas e vegetais. O tipo O é o sangue mais antigo que existe na Terra, quando os homens só comiam caça, animais, proteína. Por isso que para mim não deu certo e para minha amiga dava. Ah, nossa, não sabia disso, Vânia. Nós temos o mundo na palma da nossa mão, já falei isso aqui em outras aulas. Você tem que se informar, você tem que buscar saber, ler e saber a respeito de você para você ter uma saúde física boa. O seu corpo é incrível, é um presente dos deuses para você. Deixa eu te falar a respeito de algo com a qual nós temos que lutar muito atualmente no século XXI. Os alimentos ultraprocessados. Eles são os maiores vilões. Sabe aqueles fast food, biscoito, refrigerante, comida enlatada, congelada, comida fácil, coisa rápida, açúcar. Gente, isso está acabando com a gente. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a nossa saúde, ela está se deteriorando. Se a gente observar as doenças que se desenvolveram depois que nós começamos a introduzir esses tipos de alimentos na nossa vida, aumentou muito. Busque saber sobre isso. As pessoas também começaram a comer porções maiores, principalmente em algumas culturas que existe mais prosperidade. Os Estados Unidos é um exemplo disso. A gente tem que tomar cuidado. Quando eu cheguei nesse país, há 12 anos atrás, eu me espantava com a quantidade de comida e bebida que se servia nos restaurantes. Era muito grande. Culturalmente, estamos mudando. A gente não come para sobreviver. Você já percebeu que o homem atual, o ser humano atual, come socialmente? E quando a gente às vezes come socialmente, a gente come sem fome. Come porque está com os amigos, uma festa. É muito importante a gente se alertar sobre esses pontos que eu estou levantando para você nessa aula. As pessoas estão abrindo muitas embalagens e descascando muito menos. Isso é muito preocupante. Nós temos que voltarmos para comidas mais saudáveis e frescas. Outra coisa que eu quero alertar você aqui. Eu comecei com a saúde física, por quê? Porque a gente tinha que conversar a respeito de tudo isso para eu te dizer uma coisa que às vezes as mulheres não têm consciência. O que você come influencia a sua saúde emocional. É a dela que a gente vai falar agora. Atenção, meninas! A saúde emocional das pessoas no mundo atual está enfrentando sérios desafios. Se você está antenado e sabe das notícias do que estão acontecendo no mundo, das doenças emocionais, você já sabe o que eu estou te falando. O que está acontecendo são fatores sociais, culturais, econômicos, tecnologia, aceleração da vida moderna, as pressões sociais e profissionais. Tudo isso tem esmagado as mulheres. O bem-estar emocional das pessoas está sendo muito abalado. Você sabia que nós, as mulheres, somos as maiores vítimas disso? Por quê? Porque fisiologicamente nós somos diferentes dos homens. E as mulheres são as que sofrem mais as consequências dessa alimentação doida que eu acabei de falar e dessas pressões sociais, de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo atual. Aí você vai me falar, mas Vânia, então como é que eu vou ter saúde emocional no meio de tudo isso? Eu estou vivendo nesse mundo atual, eu estou vivendo no meio de tudo isso. As mulheres atuais, elas estão mais sujeitas do que nunca a essas cargas emocionais negativas e pesadas. E a gente tem que tomar cuidado. Você precisa ouvir o seu corpo, como eu já falei, e você precisa se informar, estar atenta, ler, buscar saber o que tem sido descoberto a respeito de saúde física e emocional. A gente também tem que tomar cuidado, porque, como eu já falei, o que você come influencia diretamente as suas emoções. Mas você tem que tomar cuidado porque você não pode jogar só na sua alimentação física a culpa dos seus problemas emocionais, tá?
Fica atenta a isso, presta atenção no que eu estou te falando. Primeira coisa que eu quero falar para você a respeito da saúde emocional é que não existe nada, presta atenção, não existe nada de errado de você não ser uma supermulher. Gente, a gente se cobra demais, a gente entra em algumas neuroses de alimentação estrita, se matar na academia. A gente começa a criar neuroses. A gente não pode fazer isso com a gente. Vou te dar exemplos que funcionam para mim. Você vai ter que descobrir o que funciona para você, porque como eu já falei, a gente é diferente uma da outra. Fisiologicamente, emocionalmente, tudo. Gente, antigamente eu ficava me cobrando. Nossa, quando eu ia a uma festa e abusava de algumas coisas, eu voltava me matando, me criticando mentalmente, ia para a cama. Ai, olha o que você fez. Para, isso não funciona, isso só vai piorar. Você tem que dizer para você, sabe o quê? Tudo bem, Vânia, você foi a uma festa hoje, você estava feliz, celebrando, você merecia. Você tem cuidado de você. Você podia dar uma abusada. Agora, a partir de amanhã, você volta tudo de novo àquela rotina saudável. A gente pode se dar esse luxo, porque senão você vai entrar numa neura que não vai deixar nem você feliz emocionalmente e talvez não vai fazer você tão saudável fisicamente. Equilíbrio, entendeu? É o mais importante em tudo isso. Você que conhece a minha história, para você que não conhece, eu tive que quase morrer para poder entender todas essas coisas que nós estamos conversando de saúde física e emocional. Na verdade, eu já sofri muito com diversas doenças. Hoje, com 57 anos, eu olho para trás e eu sou grata pelas doenças emocionais e físicas com as quais eu tive que batalhar, porque isso me ajudou a me tornar essa mulher que eu sou hoje. E está me ajudando a poder orientar as minhas filhas, as pessoas que eu amo, e ajudar você nesse curso aqui. Eu tive que quase morrer devido a um derrame cerebral que me deixou em coma por 3 dias, para eu acordar para diversos aspectos da minha vida emocional, da minha saúde física, da minha saúde emocional. Então, eu quero dizer para você que, às vezes, um chacalhão como esse que eu tive foi a melhor coisa que aconteceu. Eu posso te garantir que quase morrer foi a melhor coisa que aconteceu. Me ajudou a cuidar muito mais de mim, fisicamente e emocionalmente. E é isso que eu estou tentando te falar. Você precisa, acima de tudo, se amar. Presta atenção. Se você não se amar, como é que você vai ter o desejo de cuidar de você? Menina, aprenda a gostar de você. A gente já falou aqui sobre aparência, feminilidade, peso, altura. Você precisa aprender a gostar de você. Quando você gosta de você, você irradia mais saúde emocional e física. Você cuida mais de você. Você precisa fazer isso. A sua saúde emocional agradece. E lembre-se, a sua saúde emocional e a sua saúde física estão andando de mão dadas. Se uma cai, a outra vai junto. Presta atenção nisso. Eu vou falar agora a respeito de uma outra saúde que talvez você nem pense nela como saúde, mas ela influencia tanto a sua física como a sua emocional. Presta atenção sobre o que nós vamos falar agora. Essa terceira saúde que impacta tanto a sua física como a emocional é a sua saúde financeira. Vamos conversar sobre isso? A sua saúde financeira, ela é fundamental, antes de mais nada, para ajudar você a ter estabilidade, bem-estar. E ela não é só um aspecto material na sua vida, porque ela influencia seu emocional. Quando você não tem saúde financeira, fica mais difícil de você se manter com saúde física. Por quê? Porque você não tem condições de cuidar da sua saúde física. E se você não tem saúde financeira, a sua saúde emocional vai para o beleléu, como dizia minha avó. Temos que tomar cuidado com isso. Você precisa aprender a viver dentro da sua renda. Cuidado com os gastos excessivos. Se você vive em família, você tem que aprender a viver em saúde financeira com seu parceiro, seu marido, seus pais. Não sei se você está casada ou solteira. Vamos conversar a respeito de algumas práticas essenciais que são necessárias para você desenvolver saúde financeira. Primeiro de tudo, não adianta, não tem como fugir disso. Orçamento.
orçamento pessoal, orçamento familiar, controle de despesas, evitar dívidas, gastos excessivos, compulsividade na hora de comprar, e mulher é muito mais frágil em relação a isso do que os homens. Você está de TPM, você vai comprar. O que você nem precisa. É verdade. Você precisa, primeiro de tudo, estabelecer metas financeiras. Economizar, investir para o futuro, pensar no futuro. E você precisa ter uma coisa que é essencial. Sem ela, você não vai ter saúde financeira. Você precisa ter educação financeira. Você precisa saber quais são os fundamentos do processo para se alcançar a saúde financeira. E quando você se conscientiza da saúde financeira que você tem atualmente, você vai saber o que você precisa fazer para alcançar mais saúde financeira. Estando consciente de como você está, através dessa educação financeira, cursos. Gente, tem tanta coisa online, gratuita, que pode te ajudar a desenvolver essa educação financeira que eu estou falando. A sua condição financeira, ela depende de diversos fatores, como a economia do país em que você vive, o lugar, eu sei tudo isso. Os hábitos financeiros da sua família ou os hábitos financeiros com os quais você foi educada pelos seus pais e que entra em choque com os hábitos financeiros do seu marido. Isso tem que ser trabalhado em conjunto. Você tem que tomar cuidado. A sua condição financeira atual depende muito disso. E o melhor de tudo é que a boa notícia é que ela pode mudar. Se estiver ruim, ela pode mudar. Se estiver indo bem, ela pode melhorar. Vamos falar mais disso? A primeira coisa que eu quero te falar é que a sua saúde financeira, ou seja, você ser saudável financeiramente, não está relacionado e não significa você ter muito dinheiro. Não é disso que eu estou falando, gente. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de alguns dados alarmantes, de algumas estatísticas que a gente tem atualmente. Você sabia que as estatísticas comprovam que os divórcios por causa de problemas financeiros são maiores do que por causa de traição? Você sabia disso? Agora, se você está solteira, você tem uma pequena vantagem. Você está começando a sua vida, a sua saúde emocional está dependendo só de você, não está em conjunto com outra pessoa. Então, você já tem que começar a trabalhar nisso. Se você é casada, não se desespere. Calma. Eu já vi e vivi caos, onde marido e mulher conseguem alcançar uma saúde financeira junto, que todo casal merece. Só que vocês vão ter que pagar o preço para isso. Isso exige dedicação, disciplina, empatia, perseverança, conversas, longas conversas, treinamento em conjunto. Vocês podem fazer isso. Por quê? Porque se vocês dois estiverem cientes da sua saúde financeira, vocês dois vão trabalhar junto nesse processo de melhorar e de se aperfeiçoar. Não desista, não precisa desistir. Você precisa só lembrar-se de que algumas ferramentas essenciais estão no seu alcance. Diálogo aberto, planejarem, transparência, vocês não podem esconder coisas uma das outras. Vocês dois como casal, vocês têm que ter respeito, vocês precisam se adaptar, talvez cortar alguns hábitos, aprender a pensar sobre o dinheiro de forma diferente. A saúde financeira de um casal, ela é essencial para garantir que ambos os parceiros tenham uma vida equilibrada, livre desse estresse financeiro. Vânia, isso é quase impossível. Hoje eu vivo num país que a economia tá abarrancada, é muito difícil, talvez seja mais fácil para você que esteja nos Estados Unidos. Não é. Isso é mentira. Você está usando isso como desculpa. Eu conheço muitas pessoas que vivem em países como Brasil e África, que elas têm saúde financeira, porque elas desenvolveram tudo isso que a gente está conversando. O diálogo aberto, planejamento, a educação financeira, tudo isso. A gente tem que aprender a alcançar os nossos objetivos, independente da condição em que eu esteja. E é possível. Eu vou deixar aqui para você hoje alguns exercícios para você praticar sobre saúde física, saúde financeira e a saúde emocional. Tome nota ou
Você tem aqui o vídeo, você pode ouvir de novo quando precisar e quiser. Vamos falar sobre 3 exercícios que eu quero deixar para você aqui, para você ter a sua saúde financeira, emocional e física. Presta atenção. Para a gente terminar essa aula de hoje bem, eu quero deixar bem claro que eu não sou profissional de saúde mental, não sou profissional de saúde física. Eu só sou uma mulher que está tentando compartilhar seus conhecimentos e ajudar outras mulheres nesse mundo atual. Então, os exercícios que eu vou te propor são para você começar a ter essa mudança e essa conscientização de saúde física, emocional e financeira. Vamos começar com a primeira que a gente conversou, a saúde física. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, você tem que ir para malhação, você tem que ir para academia, você tem que correr. Não adianta. Eu não sei qual que é a sua rotina. Eu estou aqui para te alertar que você é a única que pode trazer a sua saúde física de volta, se você não tiver, ou manter a que você já tem. Primeira coisa que eu vou falar sobre isso. Olha os exercícios que eu quero que você faça a partir de hoje. Primeiro, ouça o seu corpo. Presta atenção nos sinais que ele te dá. Tente criar, nem que seja por pouco tempo, 10, 20 minutos, uma rotina de exercício que você goste. Não vai fazer o exercício que a sua amiga faz, porque se ela faz é porque ela gosta. Pega um que você goste, tá? Você tem que fazer uma coisa que você gosta, senão você vai desanimar. E no tempo que você tem. Terceiro, presta atenção no que eu vou falar agora. Coma menos. A gente sempre come mais do que precisa. Cuidado. Fuja dos industrializados. E, como eu já falei aqui, se recompense de vez em quando. Numa festa, num evento. Você não precisa ficar neurótica, tá bom? Saúde emocional. O que eu quero te sugerir para você ter saúde emocional é uma coisa que talvez você não tenha pensado. Aprenda a dizer não. Você vai ter mais saúde emocional. Porque quando você fala não para alguém, você está falando sim para você. Já parou para pensar nisso? E você vai poder encontrar mais equilíbrio. Pense mais a respeito de equilíbrio. Como que você pode ter mais equilíbrio na sua vida? Faça conexões saudáveis com pessoas. Não tenha medo de eliminar da sua vida pessoas que te fazem mal emocionalmente. Você não precisa. Aprenda, já falei aqui em outras aulas, a ficar perto da natureza, fazer exercício de respiração, meditação. E, para finalizar essa parte da saúde emocional, pare com esse preconceito em relação aos profissionais de psiquiatria e psicologia. Não é o que a sua avó falava, que só para louco. Você está no mundo atual, século XXI. Se informe a respeito dessas profissões e o que eles fazem. E se você precisar, vá. Ninguém vai te dizer que você é louca. Eu já fiz tratamento psicológico, psiquiatra, tomei remédio por anos. Eu já usei esses benefícios. Eu posso te garantir que me ajudou muito. E a sua saúde financeira? Que exercícios eu poderia sugerir? O primeiro de todos, essencial. Você precisa aprender a fazer um orçamento e viver dentro dele. Você tem que buscar cursos financeiros. Existe muita coisa até gratuita online. Cursos financeiros, informação financeira. Você sabe alguma coisa sobre Bitcoin? Você sabe alguma coisa sobre criptomoeda? Você sabe sobre bolsa de valores? Não sabe? Esse é o mundo que você vive atualmente, sabia? Você tem que aprender a se controlar, parar de comprar por impulsividade. Você tem que se orientar. E você tem que se premiar. De vez em quando você tem que comprar aquela coisa cara que você quer. Você não tem que ficar só se martirizando. Essas são as minhas sugestões e dicas de exercícios para você ter a sua saúde emocional, física e financeira. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa para você. Você é capaz de dominar todas essas áreas da sua vida. Você é capaz, mulher. Acredite em você. Assista o vídeo de novo se precisar. Escute quantas vezes precisar. Você é a única que pode se autoconscientizar a respeito de tudo que nós temos conversado nessas aulas. E eu acredito em você. Acredite em você. Grande abraço, até a próxima.